E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já faz um tempinho que estou sumida, mas eu voltei com alguém muito especial. E dessa vez presencialmente. Que privilégio, né? Que evento isso aqui. Um evento de fato. Um super evento. E hoje nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente entende ser um momento importante na jornada profissional das pessoas. E a gente vai tentar trazer aqui algumas habilidades que a gente considera essenciais, juntando as nossas experiências, quer seja no RH, quer seja no recrutamento, e também um pouquinho das nossas experiências de vida morando fora e experiência no mercado de trabalho em outros países. Sim. Então, para quem não sabe, eu atualmente moro nos Estados Unidos, fazem 3 anos. E você, dona Rebeca? Moro em Portugal faz alguns mesinhos. Perfeito. Então, muito do que a gente vai conversar aqui também vai ser baseado nas nossas experiências, daquilo que a gente viveu. Ou não necessariamente o que a gente tenha vivido, mas o que a gente está entendendo culturalmente ou o que a gente tem visto no mercado fora do Brasil. As nossas percepções. O podcast é sempre uma mesa pra gente dar nossos pitacos, opiniões e também pra gente trocar uma ideia. E claro, você tá super convidado também pra comentar, pra dizer o que você pensa. Adoro dar pitaco. Eu também adoro dar pitaco, amiga. É isso que a gente faz. Mas alguns pitacos, eles são baseados em evidências. Boa. Então vamos lá, Rebequinha, conta um pouquinho. Rebequinha, ninguém te chama de Rebequinha. Ai, chama, amiga. Rebeca. Então vai lá, conta pra gente um pouquinho, principalmente o que você faz e como você chegou onde você está. Bom, eu e a Cris, a gente se conheceu, ninguém perguntou isso, mas a gente se conheceu na universidade. Long time e long time ago, realmente, amiga, vai fazer, tipo assim, 7 anos que eu tô formada. Muito tempo. Meu Deus, tipo assim, isso realmente acontece, tá? O tempo passa desse jeito. E a gente se conheceu lá e a gente, né, tem essa relação porque a gente sempre teve muitos pontos em comum, inclusive profissionalmente, né? Então, a gente se conheceu no momento que a gente tava saindo da clínica pro RH, conciliando, né, o RH e recrutamento e seleção lá no interior de São Paulo. Depois disso, eu sempre tive uma atuação digital muito forte, foi onde eu me lancei, eu construí minha carreira. E hoje eu tenho meu próprio negócio, que é uma escola de educação para psicólogas voltadas para venda e marketing digital. Então, tudo que eu faço hoje é direcionar essas psicólogas, como que elas podem se posicionar digitalmente, como que elas vão fazer mais faturamento através do posicionamento digital. Uso muito Instagram, crio bastante conteúdo, adoro falar em podcast, em post, seja onde for. E essa é a minha maior atuação. Mas, claro, sempre, né, nos bastidores, atendendo em clínica também, fazendo alguns serviços ainda e participações no RH e adoro esse tipo de conversa. E me conta um pouquinho, assim, não queria que fosse uma entrevista, mas já que ela entrou no assunto, né? O porquê e de onde você identificou essa necessidade de psicólogos se posicionarem de uma forma diferente? Ou quais são as lacunas, assim, que você vê dentro desse serviço? Psicólogos são profissionais que oferecem uma transformação muito bonita, né? De maneira geral, assim. E eu tenho uma experiência pessoal com a psicologia, que quando eu entrei no curso eu não pensei que eu fosse tão transformada. Eu saí de uma maneira completamente diferente que eu entrei, que bom, né? Mas quando eu comecei a ver que nós tínhamos uma transformação muito maravilhosa, mas pouco notada, eu comecei a perceber um problema, né? E eu sempre achei um bom lugar pra gente começar a falar dessa transformação, esse lugar de internet, porque é um lugar que não tem fronteiras, literalmente, né? Tô lá em Portugal, você tá aqui nos Estados Unidos, o pessoal que eu atendo, a maior parte das psicólogas estão no Brasil, e realmente tem mesmo uma característica de não divulgação do trabalho. Então eu comecei a quebrar esses tabus, falar quanto que a gente pode cobrar alto na sessão, quanto que a gente pode diversificar serviços, o quanto que a gente pode realmente também falar para as pessoas que existe um valor e um preço pelo nosso trabalho, que ele deve ser cobrado e tem que realmente fazer isso, e foi nesse momento que eu percebi que tinha essa oportunidade. Tá. Acho que uma coisa que ela tá falando, embora seja voltado para psicólogos, honestamente, eu realmente acho que é um gap que a gente tem, assim, eu vou dizer em todas as profissões, correndo o risco de estar generalizando demais. Porém, se a gente pensar, né, e avaliar certinho como funciona a grade universitária, ou para o que nós somos preparados quando a gente sai da faculdade, normalmente a gente sai preparado tecnicamente. Mais ou menos, né? Assim, a gente tem o básico, assim, para sair preparado tecnicamente, que nem é onde eu vou me aprofundar agora. Mas, no geral, a gente tem pouco preparo e pouca instrução, até pouca noção, assim, de mundo e de mercado de trabalho. Sim, sim. Eu acho também, completamente. E assim, como que foi pra você? Agora, né, pra não ficar uma entrevista só comigo também, mas como que foi pra você esse movimento de marketing pessoal? Quando que você notou que isso poderia ser uma virada de chave, talvez, um componente importante pra você? Honestamente, talvez eu até diga que, assim, é uma coisa que eu ainda continuo lapidando. Porque talvez, como a maioria dos profissionais, ou como não você, porque já saiu pronta, Não. já saiu se vendendo bem o seu serviço, mas eu identifico muito em mim, assim, essa
necessidade de conseguir me posicionar de uma forma diferente ou de uma forma que seja mais assertiva. Nunca foi muito natural pra mim falar das minhas habilidades, falar no que eu sou boa. Aquele marketing pessoal mesmo que a gente sabe que é importante. Muito, muito. E honestamente eu não acho que seja pra maioria. E aqui eu vou fazer um parênteses. Esse é um paralelo que eu faço muito, assim, entre Brasil e Estados Unidos, no mercado de trabalho. Tudo que eu disser aqui generalizando, gente, vamos entender que existem exceções, tá? Então, toda vez que eu disser, o americano, entendam que existe exceção pra tudo. Mas, no geral, dentro dos Estados Unidos, as pessoas se vendem profissionalmente com muito mais facilidade, com muito mais segurança. E eu ouso dizer, assim, que é uma coisa que vem construída, sabe? É mesmo. Da carreira acadêmica deles, de como eles realmente vão sendo formados profissionalmente, vão enxergando essa necessidade de aprender a falar das suas habilidades, de aprender a se vender, quer seja no currículo, quer seja numa carta de apresentação, coisa que infelizmente no Brasil a gente não faz muito. Nossa, e assim, esse negócio de carta de apresentação é realmente, it's really a thing here, né? Tipo assim, as pessoas realmente têm que falar assim, por que que eu sou a pessoa certa? E às vezes eu tenho certeza que é muito bom você saber por que que você é a pessoa certa para algo. Na sua vida, tá? Pra um casamento, pra um relacionamento, pra fazer qualquer coisa. Comece a se perguntar, por que eu sou a pessoa certa pra fazer isso? Porque em primeiro lugar, você tem que ter certeza do que você tá falando, do que você tá fazendo, do que você tá vendendo. Né? E também isso vem acompanhado com as certezas da nossa carreira, eu imagino. Eventualmente, gente, isso é normal, tá? Você vai estar sentado numa posição, num lugar, que você vai olhar e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Se você não tiver muita clareza do que você tá fazendo. E às vezes, pra gente chegar nessa resposta interna, pode ser um gatilho, né? Um momento a gente começar a falar pros outros. Porque a gente tem entrevista pra avaliar o nosso passe. A gente tem empregadores que vão dar uma oportunidade pra nós ou não. Então, comece a pensar no que é que você precisa ter claro pra você, pra falar pros outros que você é essa pessoa correta, certa, mais adequada pra aquele momento, situação, enfim. É o que eu penso. Eu concordo. E tão importante quanto isso, a partir do momento que a gente entende por que que a gente é uma pessoa ou um candidato ou a pessoa ideal pra X posição, pra X lugar, a gente também entende que a gente não é o ideal pra várias outras. Exato. Muito bom. E isso é um problema muito grande, assim, que eu vou colocar, ou quando a gente acaba de se formar, ou quando a gente tá buscando por emprego, tentando se recolocar. O mercado de trabalho tá cheio de gente que simplesmente não entendeu onde não quer estar. Ou às vezes está super infeliz, ou detesta o que faz, ou enfim, tem uma relação muito difícil com o trabalho, porque teve essa dificuldade, quer seja por necessidade financeira, ou por realmente falta de autoconhecimento, ou enfim, de não ter olhado e falado, não é aqui que eu quero estar, sabe? Isso não tá alinhado com os meus sonhos, não tá alinhado com a pessoa que eu quero ser, não tá alinhado com o meu estilo de vida. Isso é essencial para que você desempenhe bem o que você faz. Sim, mas vamos colocar uma pimenta aqui na mesa, né? Porque não é tão fácil chegar nesse lugar. De jeito nenhum. Nós duas somos psicólogas de formação, né? Apesar da gente não ter uma atuação estritamente com psicologia. E nós fomos encorajadas, né? Tô falando aqui por duas pessoas, mas vou colocar na primeira pessoa. Fui muito encorajada a fazer essa autorreflexão. Então, às vezes, pra você não é tão natural sentar no meio da tarde, ou enfim, em qualquer momento, pra você pensar o que é que eu quero. O que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero? E essas questões autorreflexivas, elas são importantes não só pra sua carreira, mas eu sei que a gente tá fazendo um recorte de carreira aqui, né? Pra você não se ver um dia estressado, num burnout, deprimido por conta do seu trabalho. E é desconfortável sempre. É desconfortável sempre a gente ir em direção ao lugar que a gente quer. Mas eu, particularmente, acho que é extremamente mais desconfortável você ficar onde você não quer estar. É doloroso. É doloroso demais, né? Causa doença, sofrimento psíquico, assim. Se eu for dar um conselho pra você não solicitado, não faça isso. De fato. E se a gente pensar, né? Então a pessoa consegue olhar pra si mesma, consegue desenhar o lugar que ela quer estar, ela consegue entender onde ela não quer estar. É importante também que essa pessoa, você, ou enfim, a gente tá falando às vezes aqui na primeira pessoa, e talvez essa tenha sido uma mudança, assim, na minha vida profissional. Eu consegui entender que tá tudo bem se eu não estiver seguindo o que a maioria das pessoas tá dizendo que é o ideal. Isso. Então, ou eu abri mão de algumas coisas que talvez pessoas falariam pra mim que eu não deveria abrir mão, ou talvez me sujeitar ou aceitar estar em posições ou em situações que algumas pessoas falariam que eu não deveria me sujeitar ou não deveria experienciar. Então, quando a gente tem muita clareza, assim, do porquê eu tô fazendo o que eu estou fazendo, até passar por essas situações, assim, que tiram a gente da nossa zona de conforto, eu não tô dizendo que é fácil e nem que é gostoso. Sim. Mas que é mais significativo. Sim, total. E, assim, é interessante a gente olhar pra esse lugar que a gente quer estar pra traçar caminhos. Porque a carreira tem muito de ação, né? E, por exemplo, a Cris falou
que a gente não olha assim pro convencional para tomar decisões sobre a sua carreira. Eu acho isso muito importante. Quando eu comecei o digital, eu comecei em 2018. O digital hoje é realmente um lugar de muito posicionamento, né? Que as pessoas... É muito fácil estar no digital. Hoje você tem realmente um caminho das pedras. Olha, primeiro você define um nicho de pessoa, né? Você cria um Instagram, aí você começa a criar conteúdo, bota tráfego pago. Existe um caminho muito certo. Quando eu comecei, eu tava pisando em lama, em lodo, né? Eu não sabia como fazer. Mas eu tinha certeza que se tivesse um lugar que eu poderia ser ouvida, reconhecida, e não só reconhecida, mas realmente conhecida pelo que eu fazia, por quem eu era, pela profissional que eu queria ser, era a internet, porque tinha muito mais chance de alcance. Isso estava sempre muito claro pra mim. E, gente, com as ferramentas que eu tinha, com a minha parede branca na época, né, sem habilidade de edição, eu comecei fazendo YouTube, né, e as pessoas, elas tinham uma postura muito de chacota comigo. Eu perdi relacionamentos, perdi amigos, perdi olhares de admiração das pessoas na época, que elas achavam que eu deveria fazer alguma coisa. Recebi inúmeros conselhos não solicitados, né? Mas tá passando vergonha. Nossa, mas olha o que você tá realmente arranjando pra você. E, gente, ninguém via o que eu via. Mas é por isso que é tão importante você se conhecer. Porque você sabe a visão final do que você deseja. E aí você consegue traçar um caminho e suportar as mazelas no meio disso. E hoje eu tô muito feliz com a minha escolha. Né? Então, eu acho que é importante olhar pra esse ponto também. Então, eu vou tentar pegar um pouquinho da nossa história, já que a gente tá falando bastante do nosso pessoal, e tentar compartilhar algo que seja valioso pra você. Então, Beca, me diz assim, se você pudesse listar 3 habilidades que você acha que foram essenciais pro seu desenvolvimento, pra você chegar onde você chegou, e não aqui usando a soberba de que nós estamos no topo de nossas carreiras, não é isso. E então, assim, de onde estamos hoje, o que nos trouxe até aqui? Habilidade de me lascar. Assim, né? Assim, no português Habilidade bonito. número 1. No português bonito é a famosa resiliência, ou antifragilidade, né? Não são conceitos idênticos, mas são conceitos similares. Que é basicamente você estar numa situação de desconforto, tirar algo bom disso, ou voltar à tua característica original, ou voltar melhor, né? Então, eu acho que assim, se eu fosse uma pessoa muito voltada para o externo, eu não teria continuado. Então foi muito importante eu encontrar força interna e saber muito bem os motivos que eu queria fazer, pelos quais eu queria fazer pra continuar firme naquilo. E depois eu sou uma pessoa muito persistente. Então quando eu via que não dava certo, não deu certo aqui, ali vai dar. Do outro lado vai dar, eu ia pra cima, ia pra baixo, pra um lado, pro outro. Sempre sabendo que as coisas poderiam dar certo. E também, eu acho que um outro ponto é você ter uma certa paciência. Embora eu não me considere uma pessoa muito paciente. Ela sabe. Mas assim, o que acontece? Quando você começa a traçar um caminho de sucesso, né? Pra você, por exemplo, eu quero sair do meu salário de 2.000 pra chegar em 10. Você não dá um salto de 2.000 pra 10. Você dá um salto de 2 pra 2.500, pra 3, pra 4. São pequenos passos. E aí, quando você chega lá no 10, você olha pra trás, você fica, nossa, eu tracei todo esse caminho. Mas ele não é um caminho rápido. Então você só vai perceber, né, quando você chegar no seu objetivo, que você cruzou mais uma rua. Não foi um lugar muito diferente que você foi abduzido ou que você saiu de lá muito rápido. Então tem essa paciência, né, de traçar. E pra você, o que você acha que é? Eu tava tentando pensar em 3 aqui, eu nem sei porque eu falei 3, né? Então, É sempre 3, né? O tripé do sucesso. eu acho que eu colocaria a primeira pra mim, e que eu acho que falta em muita gente, assim, e que isso seria essencial para as pessoas tentarem desenvolver. Vou colocar flexibilidade. Muito. Então aqui, a ideia de você entender que essa necessidade de você ser mais elástico realmente, de você ser flexível às demandas, flexível às necessidades, e conseguir se ajustar, assim, conforme a roda toca mesmo, sabe? Eu acho que isso foi muito importante, assim, pra mim mesmo. Tô aqui tentando pensar em uma outra habilidade que não seja as que a gente sempre fala. Comunicação é importante, mas todo mundo já sabe disso. Sim. Então, eu vou colocar uma que isso nem vai estar listado em lugar nenhum. Você vai procurar no Google, isso não é uma skill, não é uma habilidade. Mas eu acho que é algo que realmente fez muita diferença na minha construção profissional e tem feito. Que é conseguir estar aberta a questionar e a aprender com quem já trilhou esse caminho. Então, assim, eu consigo... Eu intencionalmente estou sempre olhando pessoas pelas quais eu quero modular, quer seja o comportamento, quer seja onde elas trilharam. Então, assim... Não tenha mentores só na ideia de você ter um mentor que você vai lá, pague e contrata o serviço dele. Mas assim, a humildade de querer aprender com pessoas que também erram, com pessoas que também te frustram de vez em quando, com pessoas que nem sempre tomam as melhores decisões. Mas se essas pessoas chegaram lá onde elas estão, existe um mérito.
sabe? E eu acho que as pessoas às vezes costumam ser meio doídas, assim, de, eu não gosto de fulano, então o que ele faz é ruim. Mas o fulano chegou lá por alguma razão. Então tenta olhar o que esse fulano fez direito, o que ele fez bem, e tenta modular isso, sabe? E assim, uma coisa que talvez pode soar um pouco rude, não seja ingênuo de achar que as pessoas não vão errar, ou que elas estão aqui pra suprir as suas expectativas nesse caminho, né, de ascensão que você quer. Mas tem esse filtro com você de saber tirar o melhor das pessoas. Porque enquanto a Cris falava, eu fiquei pensando assim, nossa, muitas pessoas incríveis já passaram pela minha vida, que realmente me mostraram coisas que eu não olharia sem elas, e me levaram pra lugares que eu não iria sem elas, e nem sempre elas estavam querendo me levar pra lá. Mas às vezes elas fizeram alguma coisa que eu falei assim, eu não vou por esse caminho. E eu fiz o oposto, porque elas fizeram. Então, se você tiver um olhar aberto pra observar, e realmente essa humildade, né? Quando você falou, eu fiquei pensando assim, pegando o adjetivo em inglês, coachable, né? Do inglês, assim, de ser uma pessoa treinável pra isso. É muito bom que você preste atenção. Não passe pela vida distraída. Né? Olha assim pro que você pode aprender e vai modelando. Porque se alguém errou, bateu a cara, você não precisa. Você viu o poste que ela bateu a cara, você pode desviar. Né? Perfeito. Eu acho que a terceira coisa que eu colocaria, continua no ponto da humildade, mas no outro aspecto, de entender que em todos os lugares que você ocupa, você tem algo a aprender. Então, muitas vezes, assim, a gente tem esse narizinho levantado de falar, nossa, eu mereço algo melhor do que isso. Eu sei fazer isso melhor. Então, assim, esse lugar não tem nada pra me oferecer. Gente, que engano. Todo lugar tem algo pra te oferecer. Toda posição que você ocupa tem algo pra te oferecer. Todo grupo que você está inserido tem algo pra te oferecer. E a gente precisa tirar essa soberba, assim, de que nós somos muito bons e muito melhores do que o lugar que a gente tá. Porque o aprendizado, ele é muito desconfortável e ele nos deixa em uma posição de vulnerabilidade. Então não é muito gostoso mesmo, né? Você olhar e falar assim, meu Deus, fiz de novo, cometi de novo esse erro, ou cometi um erro, poderia ter feito de outra forma. Mas é a postura mais madura que você vai ter em relação à vida, à carreira. Porque são pessoas assim que conseguem chegar mais alto. Não é? E falando em chegar mais alto, você acha que o inglês leva as pessoas pra esse lugar? Total. Não só, porque às vezes você tá olhando o podcast pensando, não, mas eu não preciso de falar inglês pra, sei lá, trabalhar. Por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu também não. Mas assim, a tua cabeça não abriu muito mais depois que você aprendeu um novo idioma. Primeiro que aprender um novo idioma não é simples, né? Vai começar por aí. De então, jeito nenhum. você já vai expandir a capacidade do seu cérebro só por você estar nessa jornada de aprendizado de um novo idioma. E depois, aí, falando de inglês especificamente, a linguagem da ciência, a linguagem dos negócios, a linguagem universal. Não adianta, você pode odiar o tanto que for, não interessa. Você vai ter muito mais benefícios falando do que não falando. Então, por exemplo, eu falo para as minhas psicólogas que elas têm que saber pelo menos ler inglês. Porque é uma questão de atualização. E ler não é assistir seriado com legenda, é ler artigo. Então, assim, Sim. é conseguir consumir um conteúdo que seja compreensível, sabe? Eu acho que isso foi até, por muito tempo, eu ouvi essa ladainha assim de, eu aprendi a falar inglês assistindo Friends. Sim, o inglês de Friends te ajuda a não Pedir uma água aqui em Nova York. Exatamente. Mas, assim, quando a gente fala do aprender inglês, é claro, aprender o inglês do Friends é importante porque já te coloca em exposição à língua. Mas, assim, é essencial que a gente consiga consumir um conteúdo e adquirir um aprendizado através do que o inglês pode proporcionar. Então, todo o conteúdo, o mais avançado possível, vai estar em inglês, gente. Não adianta a gente querer brigar contra o sistema e achar que é ruim. Enfim, é assim que é a vida. Sim. E se a gente pensar em números, 5% dos brasileiros falam inglês, né? Então, assim, já te coloca à frente de 95% da população. O que é eliminar muita gente só na largada. Exatamente. Então, não adianta a gente achar que não é essencial. Por muito tempo, fui essa pessoa de, eu só vou atender no consultório. Ninguém vai falar comigo em inglês. Eu não preciso entender inglês. Grande engano. Então, assim, não cometam esse engano logo cedo. Não percam essa na largada. Ai, gente, e assim, agora uma coisa assim, saindo, né, dessa questão ali de ambiente e território do Brasil. Minha linda, você vem pra fora do Brasil, falar inglês é o básico do básico do básico. Entende? Isso dói aqui, ó. Dói muito, porque realmente não somos um país privilegiado em termos de educação. Né? E aí, pra você estar depois num outro ambiente internacional que você quer estar nivelado, você vai ter que correr atrás. Então, eu particularmente gosto muito de me botar em desafio, né? Imagino que você também, pelo que eu conheço a Cris. E esse é um lugar que a gente se expande e consegue falar com mais pessoas, viver mais experiências. Eu gosto muito dos frutos que o desafio traz. Então, vai resolver em inglês, depois já começa a pensar no seu terceiro idioma também.
Ou o máximo que você consiga se expandir de fato. Exatamente. Conhecer novas culturas, enfim, entender, ampliar sua visão de mundo. Acho que se eu fosse resumir, não só em inglês, mas ampliar sua visão de mundo é importantíssimo pra sua jornada profissional. Isso te coloca em outro lugar, com certeza. Total. E acho que pra gente terminar, não quero deixar essa ideia de deixar um conselho, mas talvez gostaria que a gente trouxesse algo assim que pudesse fazer diferença pra jornada profissional. Se você tá saindo da faculdade, se você já está na faculdade, se você está trabalhando, assim, o que eu poderia dizer, ou o que eu acho que seria significativo. Não importa o lugar que você está hoje, mas tente tirar o máximo de aprendizado disso. E se colocar sempre se comportando, pensando um degrau acima, onde você quer estar, sabe? Exatamente. Onde você quer chegar. E isso muda o jogo, sabe? E eu não tô falando aqui, assim, ladainha. Mas se vista, se comporte, fale, se comunique como a posição que você quer assumir, não na que você tá hoje. As pessoas vão começar a te olhar de uma forma mais respeitosa, elas vão começar a perceber que você pertence a um lugar que você ainda não ocupa. Total. Se eu pudesse falar, eu tenho duas coisas que eu gosto de pensar. Bom, quando você tá saindo da faculdade, já pegando a faculdade, você não necessariamente tem uma carreira, tem um emprego, vai ser remunerado, enfim. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é escolha um lugar onde você possa ter autonomia financeira. Independência financeira é um conceito mais profundo, né? É autonomia financeira, que você tenha um salário e que você consiga viver por você. Porque esse é o princípio da maturidade. Você vai ter que andar com as suas próprias pernas, né? Não seja aquela pessoa que dependa, que, enfim. Claro que se você precisar de ajuda é bom ter com quem contar, mas no máximo vai fazer alguma coisa que você tenha essa autonomia financeira. Por quê? Porque depois todas as decisões, elas se tornam mais simples, né? Todas as decisões se tornam mais simples. E você tem mais liberdade de escolha. Se você é alguém que não gera pra você essa autonomia financeira, você sempre vai ser refém das escolhas por aí, outros. né? Dos outros, né? O emprego que tem, o lugar que você tem que morar, De quem porque te você tá banca. limitado, exatamente. Então, eu não gosto desse lugar, eu aconselho que você não fique aí. E o segundo é, não fique na dúvida. Enquanto você está pensando no que você mais gosta de fazer, ou no que você realmente ia achar mais interessante, onde está o propósito da sua vida, né? Toda essa coisa bonita e motivacional, vai fazer alguma coisa. Porque não tem nada pior do que o tempo passar e você não ser útil para as pessoas, né? Porque você ficou ali muito tempo nesse autoconhecimento, não. Mas nessa... É quase uma idealização, assim, de deixar o trabalho perfeito. Né? Tipo, então isso também é uma coisa de adolescente. Mas se você está querendo ir por esse caminho, pare agora e vá fazer alguma coisa. Porque depois você vai ter mais insumo, inclusive, pra decidir. Perfeito. Perfeito. É isso. Ai, gostaram? Espero que sim. Obrigada, amiga. Ai, de nada. Foi ótimo. Gente, espero que vocês gostem, que vocês consigam aproveitar algo sobre a sua jornada, que isso faça sentido de alguma forma. E se trouxe algum insight, eu vou adorar saber. E muito obrigada por ter acompanhado aqui a gente hoje. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchauzinho.